O aumento da produção de alimentos processados e ultraprocessados tem levado a uma mudança nos hábitos alimentares. Nos últimos anos, são consumidos mais alimentos de alto teor calórico, mais gorduras saturadas e trans, mais açúcar e sal. Além disso, há muitas pessoas que não comem frutas, vegetais e fibras alimentares em quantidades suficientes. Todo esse cenário contribui para se adquirir alergias alimentares ou mesmo doenças cardíacas, diabetes ou pressão alta. Como se alimentar melhor e evitar problemas de saúde? O Canal do Produtor inicia hoje uma série de entrevistas com o nutricionista Fernando Castro, que irá dar dicas de como se alimentar adequadamente. Muito bom dia, doutor. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer esses temas. Doutor, então a gente inicia diferenciando o que são as gorduras saturadas, aquelas insaturadas e gorduras trans. Vamos lá. Bom, primeiramente, gorduras saturadas, o que diferenciam todas elas são o tipo de ligações químicas que elas possuem. Tá? Isso, a princípio, é muito teórico, mas a gente pode falar muito das fontes. Então, primeiro, gorduras saturadas, presentes em alimentos de fonte principalmente animal, embora a gente tenha aí, por exemplo, coco, palma também com gorduras saturadas. As gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas são gorduras que vêm de fontes vegetais, também salientar que principalmente de fontes vegetais, não há uma exclusividade em relação a isso. E gorduras trans são gorduras que foram modificadas pela indústria para um processo de hidrogenação. Esse processo tende a levar a uma melhor consistência desse alimento, para ser usado em bolos, biscoitos, sorvetes e algumas receitas com o uso dessa gordura. E por que o consumo dessas gorduras faz tão mal para a saúde? Não necessariamente é salientar uma questão, não necessariamente o consumo dessas gorduras, tá? O consumo desequilibrado dessas gorduras. A gente tem que lembrar que a gordura ela tem um ponto saudável, ela tem qualidades benéficas ao nosso organismo. Tá? A produção de alguns hormônios, metabolização de algumas vitaminas. Então, o que a gente tem que entender é, na verdade, quando você tem um desbalanceamento da quantidade e da qualidade dessas gorduras. O que a gente teria, na verdade, hoje, você tem pouco consumo de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas e você tem um aumento de gorduras saturadas. O problema das gorduras saturadas é que elas fazem dentro do organismo uma ligação e um papel de levar para o fígado o colesterol para as artérias, o que depois pode iniciar um processo inflamatório, dando início a um problema de trombose, um aumento da pressão arterial, desenvolvendo alguns problemas em relação a isso. O benefício das gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, é que elas fazem esse papel contrário dentro do nosso organismo. Então, elas se ligam a tipos de proteínas, são as chamadas lipoproteínas, que vão, na verdade, fazer o papel contrário. Elas vão nas artérias, buscam essa placa de gordura ou colesterol e levam de novo ao fígado para ser metabolizado. Então, elas fazem uma espécie de limpeza. Só que hoje, como a gente já comentou, você tem um desbalanceamento disso. E entra a questão também já citada das gorduras trans, que ela teria o pior papel possível. Ela tanto interfere na diminuição do bom colesterol, como o aumento do colesterol ruim. Então, seria o pior quadro o consumo de gorduras trans. Em relação ao sal, quais são os problemas causados pelo excesso? Qual que é a quantidade ideal de sal por dia? Bom, o sal, entendeu o sal, na verdade, como o sódio, o cloreto de sódio. Tá? Então, o que a gente pede é a diminuição do sódio. Hoje, a gente tem o hábito alimentar leva a um consumo exagerado de sódio. O indicado seria 5 gramas de sal de cozinha, ou seja, 2 a 2,5 gramas de sódio por dia. Isso a gente teria, por exemplo, a gente tem um ensinamento, normalmente em consultório, uma tampinha de caneta Bic, aquela que é muito comum, você tem ali a quantidade de sal que você deveria ingerir ao dia. Tá? Então, a gente extrapola aí muito, hoje a média de consumo são de 12 gramas de sal. Tá? A gente extrapola e muito essa quantidade. Então, a gente deveria ficar nas 5 gramas e diminuir o consumo de sódio. Ainda existem estudos muito interessantes mostrando que mesmo se a gente passasse um pouquinho o consumo de sal de cozinha e, por consequência, o consumo de sódio na nossa alimentação diária, produzindo o nosso alimento, mesmo assim você teria um acréscimo de cerca de 25% do sódio. O grande problema está hoje, na verdade, nos alimentos processados, ultraprocessados, onde você tem embutidos, você tem uma série de aditivos químicos, você tem o sódio como estabilizante, e aí acaba subindo demais essa conta.
Doutor, é importante destacar também que não é preciso parar de consumir sal, né? Afinal de contas, aqui no Brasil também, a legislação obriga que as indústrias acrescentem iodo ao sal, né? O iodo, Claro. ele previne o bócio, aquela doença na tireoide, né? Isso, com certeza. A gente tem, na verdade, todo alimento, eu costumo falar em consultório, isso é uma colocação minha, que a gente não tem alimento ou nutriente ruim ou bom por definição. Depende de como ele é utilizado, depende para quem ele é utilizado. Tá? Então, a gente tem que consumir sal, a gente tem essa proteção também, vindo do sal de cozinha, do sódio, exatamente por essa adição. Então, não é ficar sem, é a gente ter um consumo consciente, ter um consumo mais adequado às necessidades, porque para não desenvolver hipertensão arterial, não desenvolver problemas renais, pelo excesso do consumo do sal de cozinha e do sódio. Perfeito. Doutor, o açúcar é um vilão da alimentação saudável? Existe quantidade aceitável, assim como para o sal? Tudo colocado de maneira desequilibrada é um vilão. A mesma colocação vale para o açúcar. A OMS estima, ela recomenda que, na verdade, o consumo de açúcar deveria ser cerca de 10% do nosso padrão alimentar. É difícil definir isso em gramatura, porque cada pessoa vai ter uma necessidade calórica, uma necessidade de nutrientes, mas ela estima que para cada um não ultrapassasse 10%. E ela faz uma nova recomendação muito recente, que isso, se possível, chegar a 5% do valor calórico total vindo de açúcares. Tá? É aceito, é muito comprovado em literatura que quanto menor a quantidade de açúcares, maior o seu benefício. Então, ela pede que pelo menos seja em 10% e, se possível, chegar a 5% desse consumo. A gramatura que vai depender um pouquinho para cada um. Então, vale a mesma colocação que nós fizemos em relação ao sódio. Não é a substância que é um vilão, é a quantidade do seu consumo, é ele ser consumido desequilibradamente. Existem casos, por exemplo, que o açúcar vai ser até indicado, por exemplo, um atleta que tenha participado de uma prova, ele tem até um lado positivo. O que interfere é a maneira que ele é utilizado, a quantidade que ele é utilizado, e realmente a gente observa hoje que a gente adquiriu alguns padrões alimentares que se eleva muito a quantidade de carboidratos e açúcares. Doutor, em relação aos diabéticos que fazem a substituição do açúcar pelo adoçante, essa é uma substituição aceitável, saudável também? Substituição aceitável seria, mas o mais aceitável e recomendado seria que realmente não fizesse essa utilização por vários fatores, até de educação nutricional, que o paciente, o consumidor, se acostumasse a ter uma noção melhor do sabor dos alimentos, se acostumasse a não utilizar nenhum tipo de adoçante, ou como a gente chama na legislação de edulcorantes artificiais, em que vão promover esse sabor doce. Sobre ele ser saudável ou não, depende quais são o que a gente chama de comorbidades ou doenças que esse paciente possa ter, porque os adoçantes trazem os benefícios de não inserir calorias, mas eles também podem trazer alguns malefícios, e esses malefícios dependem muito de qual o adoçante ser utilizado. Então, o melhor seria realmente que não utilizasse nada, que realmente se acostumasse ao padrão, ao sabor dos alimentos. A utilização correta ela pode ser feita desde que consulte um médico, um nutricionista, para que possa, dentro do quadro de cada paciente, saber qual é o adoçante indicado. Doutor, e qual que é a diferença entre sucralose, aspartame, sacarina e estévia? Bom, a gente vai falar primeiro sobre... O aspartame. Vamos falar o seguinte, na verdade, você tem aí, dentro desses 4, você tem 3 que são de origem sintética. Tá? Você tem um que é a estévia, que é natural, a gente vai falar dela um pouquinho mais da aula, diferenciar cada um deles, mas você tem 3 que você tem que são sintéticos. A sucralose, ela, embora venha de uma fonte natural, que vem da cana-de-açúcar, ela é modificada para que vire esse produto. Então, é um produto sim sintetizado, ele não existe na natureza. Tá? Até certo ponto, ela é segura, mas, como a gente comentou anteriormente, você tem características em cada um deles. Tá? Aspartame, você também tem um poder edulcorante muito grande, um poder de adoçar os alimentos muito grande, mas ele também tem algumas restrições pela presença de fenilalanina. Então, dependendo de algum paciente que tenha doença, por exemplo, fenilcetonúria, ele deve evitar esse tipo de adoçante. E sacarina? A sacarina, ela também tem a sacarina sódica. Então, ela tem a presença um pouquinho do sódio, o que pode, uma dieta, por exemplo, para um hipertenso, ajudar a prejudicar um pouquinho o quadro dele, na verdade, prejudicar um pouco o quadro dele.
É verdade também que as quantidades são mínimas, tá? Mas dentro de um cuidado com o paciente, ou de uma indicação correta de qual adoçante utilizar, por isso que é importante que o médico, o nutricionista, conheça o paciente, conheça a história clínica do paciente para saber qual deles indicar. E cada um deles vai ter um adoçante mais específico que vai fazer bem ou pode até não fazer muito bem. Doutor, para a gente já caminhar para o encerramento da nossa entrevista, que alimentos que o senhor recomenda para se manter saudável? E aí eu já faço outra pergunta também. Para quem trabalha no campo, o plano alimentar é diferenciado? Você poderia dar exemplos de alimentos recomendados para o nosso público-alvo? Vamos lá. Bom, primeiramente, não teria, na verdade, uma diferenciação em termos de conceitos. Seja um trabalhador rural, seja um trabalhador urbano, seja uma criança, na verdade, os conceitos de uma alimentação saudável, eles são únicos. Tá? O que a gente tem que ter, na verdade, é uma adequação aonde esse paciente vive, o que ele tem, qual o seu aspecto regional. E a gente vai muito de uma alimentação saudável dentro desse conceito, ou seja, aproveitar o alimento regional, aproveitar, porque aí a gente já tem um alimento mais fresco, a gente já tem um alimento com menos aditivos químicos, a gente já tem um alimento minimamente processado, já que ele está, por exemplo, no campo, no trabalhador rural. Então você consegue eliminar já uma série de questões. Outro ponto é ter uma ligação mais harmônica com o seu alimento. Por exemplo, preparar o seu alimento, cozinhar o seu alimento, diminuir alimentos processados, fast foods. Aí você já tem por si só uma alimentação mais saudável, aproveitar os produtos in natura. Então, esse mesmo conceito é aplicado também para o trabalhador do campo, onde ele teria, inclusive, muito mais facilidade e muito mais acesso ao alimento in natura. Ele tem que aproveitar isso. O que pode diferenciar um pouquinho o trabalhador do rural é o seu gasto energético, dependendo do tipo de trabalho que ele faça. Então, ele teria, na verdade, que promover na sua alimentação a inclusão de alimentos que são fontes de energia, como carboidratos, por exemplo, pães, batatas, tubérculos, mandioca, frutas, e até fontes de gordura, principalmente gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, que a gente vê uma carência hoje, então azeite, castanhas, e esses alimentos fornecendo maior energia para ele, é o que normalmente ele vai precisar também por ficar no campo, seria essa a diferenciação. Perfeito, doutor Fernando Castro, nutricionista, falando com a gente aqui a respeito de alimentação saudável e também dos tipos de açúcares. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição de vocês sempre que necessário. E no próximo programa, o assunto será alergias alimentares. Não perca!